Uma batalha sobre a permissão de entrar em um país fechado ao Evangelho. Em uma determinada reunião de oração, estávamos lidando com um assunto muito complicado. O problema e a situação não se resolviam. Por mais que orássemos a esse respeito, nada conseguíamos. Era um obstáculo para a obra do Senhor. A dificuldade estava na concessão de vistos para entrar em um país fechado ao Evangelho. Ninguém que fosse obreiro cristão recebia visto. Era todos recusados. Atacamos o problema de vários ângulos, mas nada aconteceu. Então o Senhor deu a um dos irmãos mais jovens uma promessa: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmo 121:8. Essa promessa foi confirmada a 2 outros crentes, sem que um soubesse o que estava acontecendo com o outro. O Senhor também deu uma promessa a outra pessoa naquela reunião de oração. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Firmamo-nos todos sobre essas duas promessas. Foi impressionante ver o resultado disso. Não só irmãos e irmãs individualmente receberam visto de entrada, como também famílias inteiras conseguiram entrar naquele país. O Espírito ensina como usar a palavra. O mais importante na oração corporativa é experimentar a orientação prática do Espírito Santo. Como usaremos a espada do Espírito e as armas da nossa guerra? Não é suficiente conhecermos a palavra de Deus ou mesmo decorá-la, por mais importante que isso seja. É somente pelo Espírito que podemos usar com eficiência a verdade revelada na sua palavra. A questão essencial e estratégica é conhecer a sua orientação. Ele precisa revelar-nos a vontade de Deus, como ela se relaciona a qualquer situação, em qualquer nível. Ele precisa conduzir-nos ao aspecto particular da verdade, o qual se tornará a espada do Espírito e as armas que haveremos de usar, ou as promessas de Deus que têm relevância específica para o problema que estamos enfrentando. O pastor F. George Christensen e a irmã que sofria de artrite. Aqui está uma ilustração da maneira como o Espírito Santo pode trazer uma declaração da palavra de Deus. Para esclarecer uma situação que enfrentamos na oração corporativa. Um querido irmão dinamarquês, um jovem, conviveu com um grande servo do Senhor, também dinamarquês, o pastor Firgidor Christensen. Eles foram chamados para uma localidade do interior do país para orar por uma senhora que estava acamada com artrite. Ela era crente, bem como seu marido. Quando estavam orando, o jovem que acompanhava o pastor começou a orar com grande zelo e fervor, mas não conseguiu estender muito a oração. O pastor disse apenas amém em certas ocasiões, mas continuou quieto. O jovem irmão percebeu que ele estava lendo a Bíblia. De repente, Firgidor parou a oração e perguntou à doente: irmã, você é mal-humorada? É irritadiça? Ela ficou chocada e respondeu: não, é claro que não. Disse Firgidor e continuou a orar. Um pouco depois, ele interrompeu a oração outra vez e perguntou: desculpe perguntar de novo, mas você está certa de que não costuma se irritar com a facilidade? Não, nunca. Eu nunca fico irritada. Assim continuaram a orar. De repente, Firgidor disse: você está absolutamente certa de que não é mal-humorada? Ela estava quase dizendo que não, quando o marido dela, com lágrimas nos olhos, disse: mas você é. Esse é o seu maior defeito. Disse Firgidor. Eu pensei que fosse. A irmã desatou a chorar e confessou ao Senhor quão mal-humorada era com seu marido e com tudo mais.
Quando tudo havia sido confessado e ela verdadeiramente se arrependera, Fichard disse: agora nós podemos pedir ao Senhor que cure você. E leu para ela o seguinte versículo em Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A tradução dinamarquesa diz: mas o mau humor é a podridão dos ossos. Enquanto estava orando, esse versículo veio à mente de Fichard. E essa foi a razão por que ele interrompeu a oração e questionou a irmã por 3 vezes. Quando impuseram as mãos sobre aquela irmã, ela se levantou da cama e foi com eles até o lado de fora da casa para se despedir-se deles. Depois disso, ela nunca mais sofreu de artrite e viveu uma vida normal até morrer. Isso ilustra o que se quer dizer com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou as armas da nossa guerra são poderosas em Deus, eles poderiam ter girado em círculos, orando pela cura dela e nunca chegar à raiz do problema. É claro que não estou dizendo que todo caso de artrite seja devido à irritabilidade ou mau humor. A lição que precisamos aprender é que o Espírito Santo pode tomar a palavra de Deus, aplicá-la a situações específicas. As batalhas são ganhas ou perdidas à medida que respondemos à direção do Espírito Santo. Amém? Questões práticas. Primeira, leve sempre sua Bíblia à reunião de oração. É inacreditável como as pessoas vão a uma reunião de oração corporativa sem a Bíblia. É como ir à batalha sem uma arma ou qualquer outro equipamento apropriado e necessário. Não fique nunca sem a sua Bíblia. Segundo, use a palavra de Deus na reunião de oração em conformidade com a liderança e direção do Espírito Santo. A única maneira de aprendermos a usar a palavra é por meio da experiência. Terceira, esteja alerta e sensível ao Espírito. Vigie e ore, siga as instruções dele o tempo todo. Não cochile, nem se perca em seus próprios pensamentos, mas fique alerta. Às vezes vemos um irmão ou uma irmã com um olhar distante e vago porque estão perdidos em seus próprios pensamentos. Esse tipo de condição provoca orações que não têm ligação nenhuma com as outras. Elas não dizem a respeito a nada de que está acontecendo ou que ainda vai acontecer na reunião. Cochilaram e de repente acordaram e começaram a orar. Quarta, evite sermõezinhos, parafrases bíblicas, esboços bíblicos ou pregações para Deus. Isso não é usar a espada do Espírito. Alguns cristãos têm a ideia de que se fizerem um esboço bíblico, Satanás ficará amedrontado. Ele não se assusta com isso. Ele já conhece esses esboços que estão na Bíblia há mais de 3.000 anos. Ele conhece a Bíblia muito bem. Pode-se dizer até que ele é um entusiasmado estudante da Bíblia. Ele somente se amedronta quando o Espírito Santo nos ajuda a empunhar a palavra de Deus e a usá-la poderosamente com referência ao assunto em pauta. Quinta, quando o Senhor lhe der um versículo ou uma passagem da sua palavra durante uma reunião de oração corporativa e você for compartilhá-la com os outros, leia em voz alta e clara. Não pense que logo depois de repartir o texto, você necessariamente precisa orar. Muitas vezes é bom deixar que, primeiramente, os outros julguem a situação. Leia sempre o versículo ou os versículos que dizem a respeito ao assunto, mas não leia o capítulo todo. Às vezes, há crentes que recebem um versículo específico, mas quando leem um capítulo todo, perde-se na direção do Espírito Santo. Sexta, uma vez que descobrimos a arma, precisamos usá-la. Às vezes não demora muito para que se resolva o assunto. Outras vezes pode levar muito mais tempo. O governo do Espírito decidirá.
Por quanto tempo devemos usar aquela arma antes que vejamos o seu cumprimento? Lembre-se disto. Não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que por fé e por paciência herdam as promessas. Hebreus 6:12. Sétima. Quando usamos alguma arma que o Espírito Santo nos deu, precisamos sempre firmar-nos na obra consumada de Senhor Jesus. Nós não temos outra base ou fundamento sobre o qual podemos nos firmar e agir. Essa é a verdade de Deus que nos é dada como a espada do Espírito e como as armas de nossa guerra. Contudo, sempre que usamos essas armas, precisamos de cobertura. Esse é o sentido de vestir toda a armadura de Deus. O próprio Messias é essa armadura. Última. Deve-se insistir em uma verdade ou promessa dada pelo Espírito. Não somente a pessoa que a recebe, mas todos devem fazê-lo. A oração corporativa é uma expressão do corpo de Cristo. Ninguém recebe algo que seja unicamente pessoal. Se Deus dá uma promessa a alguém, ela deve ser usada por todos. Irmãos, o livro termina aqui. Esse livro foi Casa de Oração, volume 2, Lugar da Palavra na Oração Corporativa. Nós vimos que a palavra é uma espada, né? Que deve ser usada com autoridade, sim, mas deve sair da nossa boca sendo revelada pelo Espírito de Deus. Que quando ela sair sem motivação, sem esse direcionamento, sem essa intimidade com Jesus, ela se torna alguma palavra, e isso não tem eficácia contra o diabo, contra o Satanás na sua vida. Então, reflita isso. Conviva com Cristo no seu devocional diário, participando das orações corporativas, participando da sua igreja, dizendo para Deus, declarando para Ele que você é filho. É isso, irmãos. Se aproprie da palavra de Deus e use ela como espada, amém?